Bueno, vamos fazer a chamada então aqui, gente, para a gente começar logo. Tá gravando já aqui. Temos 3 pessoas. Os que chegarem depois, na hora que eles se manifestarem, a gente começa a perguntar se eles autorizam a exposição da voz e imagem. Se não autorizar, eles podem ficar assistindo a aula tranquilo, sem termos esses diálogos aí. Bom, vamos começar. Sabrina, nossa Sagripina, a senhora autoriza a, a exposição da sua imagem e da sua voz? Sim. Calil, a senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz oriunda de Jerusalém? Sim, sim. Fabrício Barbosa, o nosso nobre nordestino Johnny Motoquinha, a senhora autoriza a exposição da sua voz e da sua foto do Chapolin Colorado aí? Sim, mestre. Então vamos lá, gente, vamos começar, tá? A página do livro que a gente parou foi na parte 15, tá? Página número de 95, tá? Da página do livro. Parte 15 do livro Jesus e o Fim dos Tempos, o livro do Dr. Thomas Ice. A gente já está na página 95, gente. Então, estamos avançando rápido. Hoje nós vamos falar sobre a parte 15, aonde ele trabalha o texto de Mateus 24, 21. Vamos abrir aspas aqui para o texto sagrado que o Dr. Thomas Ice colocou. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, versículo de número 21. Abre aspas para o Dr. Thomas Ice. O discurso profético de Nosso Senhor prossegue com a exposição dos acontecimentos que se darão na metade da tribulação. Ele diz que o segundo período de 3 anos e meio não seria apenas um tempo de tribulação, como se observa na primeira metade no texto de Mateus 24, 9, que a gente já leu, mas sim um tempo de grande tribulação. Para falar a verdade, será o tempo de tribulação mais horrível que já houve e poderia haver desde o princípio da criação. Aí ele faz a citação de Marcos 13, 19. O enfoque desse tempo de tribulação girará em torno do povo judeu e da terra de Israel. A tribulação, gente. Vamos lá. Esse versículo começa com um termo que o relaciona à sessão anterior do discurso. Glasscock esclarece. O versículo 21 dá uma explicação do grego gar, das recomendações de urgência que acabaram de ser proferidas e usa o advérbio grego de tempo tot, traduzido por nesse tempo, para ligar as declarações anteriores com a predição da pior tribulação de todas. Isso informa ao remanescente judeu que vive em Jerusalém, na Judéia, pela razão pela qual eles devem partir imediatamente para os montes, assim que souberem que a abominação da desolação de Mateus 24, 15, deixa eu só permitir aqui, ok. Tá. Aconteceu. James Gray comenta, é evidente que essa será a última oportunidade de se escapar. Se eles não fugirem, serão pegos por esse grande e terrível desgraça. Esta acontecerá de maneira tão súbita que eles não terão tempo nem para juntar as coisas e partir. Lembre-se, gente, que a gente trabalhou um pouquinho disso na aula passada, tá? Essa questão da iminência, tá? Quando virdes a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, aqueles que estiver em cima da casa não desçam para pegar alguma coisa, fujam para os montes. Foi o que a gente trabalhou na aula passada. Vamos voltar para a leitura do livro aqui. Verificamos anteriormente que a palavra tribulação foi usada em referência à primeira metade da 70ª semana de Daniel, Mateus 24, 9. O Dr. J. Dwight Pentecost traz um excelente esclarecimento sobre o uso do termo tribulação. Abre aspas para o Dr. Dwight Pentecost. O termo tribulação é usado nas escrituras de várias maneiras diferentes. É usado num sentido não técnico e não escatológico, para se referir a qualquer momento de sofrimento e provação pelo qual alguém passe.
abre aspas para uma pequena digressão. Eis o grande problema dos pós-tribulacionistas. Eles acham que a tribulação cotidiana da vida cristã é o período tribulacional, e eles fazem aquela velha máxima que dá vontade de arrancar os olhos. Ah, então se a igreja não vai passar pela tribulação, nós somos melhores que os apóstolos, porque eles passaram várias tribulações. Eles não sabem que tribulações da vida cotidiana não tem nada a ver com o período tribulacional. Fecha aspas. Nesse sentido, a palavra ocorre em Mateus 13, 21, Marcos 4, 17, João 16, 33, Romanos 5, 3, depois 12, 12, 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, 2 Tessalonicenses 1, 4, Apocalipse 1, 9. É usado em seu sentido técnico ou escatológico para se referir todo o período de 7 anos da tribulação, conforme observa Apocalipse 2, 22, ou em Mateus 24, 29. Ainda é usado em referência à última metade desse período de 7 anos, como ocorre em Mateus 24, 21. Deixa eu permitir aqui. Ok. Seguindo a leitura. A realidade do período da tribulação não é uma doutrina exclusiva do Novo Testamento. O período da tribulação é um assunto que possui farto embasamento no Antigo Testamento, e os acontecimentos previstos para esse tempo estão voltados para a nação de Israel, ou a envolvem. O Antigo Testamento não faz alusão a um tempo de tribulação, faz alusão, melhor dizendo, né, a um tempo de tribulação que Israel está predestinado a suportar nos últimos dias. Lembre-se sempre dessa expressão, nos últimos dias. É importante, porque ela faz referência ao período tribulacional ou ainda o período após a grande tribulação, milênio, tá? Dito isso, vamos voltar para a leitura aqui para não termos tantas digressões. Contudo, deixa eu permitir aqui. Ok. Contudo, passado esse período de tempo, seus efeitos serão o arrependimento nacional de Israel e correto relacionamento dessa nação com o Senhor. Observe alguns textos bíblicos fundamentais nessa questão aqui, e vai ser citado aqui, por exemplo, Jeremias, primeiro Deuteronômio 4:30, que diz o seguinte: quando estiveres em angústia, leia-se tribulação, gente, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, ou seja, não é algo para aquele momento ali, tá? E te voltares para o Senhor teu Deus, ele lhes atenderá a voz. Deuteronômio 4:30, um texto já profético, falando sobre os últimos dias, quando vier a angústia sobre a nação de Israel. Outro texto é Jeremias 37. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia, leia-se tribulação, para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Jeremias 37. Outro texto é Daniel 12, 1. Deixa eu só permitir o pessoal que está chegando agora. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, leia-se tribulação, gente, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no teu livro. Daniel 12, 1. Além dessas passagens que tratam especificamente da tribulação, há também o tema geral que se constata em todo o Antigo Testamento acerca da nação de indivíduos que clamam ao Senhor em tempo de angústia e tribulação. Esse, por exemplo, é um dos assuntos que marcam o Salmo 107. Gente, eu não vou ler aqui porque senão a gente vai se apegar muito, tá, a esses textos, e a gente não vai conseguir terminar a aula. Mas veja bem, o versículo 6 desse salmo diz: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das tribulações. Preste atenção nas seguintes passagens que apresentam um padrão semelhante. Ele vai ter uma gama de textos bíblicos: Gênesis 35:3, 1 Samuel 10, 19, depois 26, 24, 2 Samuel 4, 9, primeiro livro dos Reis 1, 29, segundo livro das Crônicas 15, 1, Salmo 21, Salmo 25, 22, 34, 17, 46, 1, Salmo 50, 15, 81, 7, 86, 7,
107, versículos 6, 13, 19 e 28, Salmo 116, 3, Salmo 121, Isaías 33, 2, Jeremias 14, 8, depois 16, 19, depois vai ter Naum 1, 7, tá? Então, toda essa gama de versículos aqui, tá? A aula vai ficar gravada depois, se vocês quiserem ler, depois fica mais fácil para a compreensão, porque se eu fosse ler só esses textos bíblicos aqui, já daria a nossa mísera 1 hora de aula, tá? Doutor aqui do White Pentecost vai começar a trabalhar depois da grande tribulação. Antes, diz o seguinte: na verdade, o apóstolo Paulo escreve sobre o fato de que Israel será liberto da tribulação em Romanos 9 até Romanos 11. O texto de Romanos 10, do 11 até o 15, menciona que haverá um dia em que Israel invocará o nome do Senhor e este será salvo. Essa redenção de toda a nação de Israel se dá, há de ocorrer um dia durante o período da tribulação, na grande tribulação. Pode falar, Calil, tu tinha autorizado a exposição de imagem e áudio, pode falar. Uma coisa curiosa aí que o pessoal pós-tribulacionista inventa, né? É que, igual o Daniel falou, então você está querendo dizer para mim que os apóstolos passaram por tribulação e você não, então você é melhor que os apóstolos. E assim, cara, o cristão legítimo, ele passa por tribulações todos os dias, tá? Então, porque nossa identidade, nossa natureza já não é mais deste mundo. Então, assim, inegavelmente, você vai passar por tribulações. A gente não nega isso. Agora, a grande tribulação, a tribulação escatológica, cara, nada indica no texto bíblico que a gente vai passar. Então é isso que esse pessoal não consegue entender, sabe? Eles acham que o cristão, principalmente já milenistas, né? Eles acham que o cristão tem vida fácil. É porque o cristão não é perseguido. Cara, vai no Oriente Médio e prova, amigo. Vê lá se o cristianismo é fácil, a gente está vivendo uma vida, se eles estão vivendo uma vida. Vamos aqui, ó, vamos em Cuba, Nicarágua, vai lá ver se o cristianismo é fácil, é tranquilo, entendeu? Ninguém nega essas coisas. Agora, Jesus disse que é uma tribulação e não haverá nenhuma igual. E aí, meu amigo, aí são outros 500. O pessoal ele confunde, né, as tribulações cotidianas da vida cristã com o período tribulacional, sendo que a Bíblia faz e Cristo faz essa grande diferenciação, uma tribulação como não houve antes e nem haverá nada similar após ela. Então é o período ímpar da história. Então dizer assim que a igreja passa por tribulações, logo a igreja tem que passar pelo período tribulacional, é um grande desconhecimento do caráter do período tribulacional. Esse é um problema do pós-tribulacionista. Quando você for debater com o pós-tribulacionista, leva a conversa para o caráter da 70ª semana do período tribulacional. Tu esmiuça ele ali, porque ele não vai saber. Ele não sabe porque na teologia, na escatologia dele não existe essa diferenciação. E aí tu pode usar essa gama de versículos que a gente trabalhou anteriormente para mostrar que ele está redondamente enganado nas suas convicções. Dito isso, vamos prosseguir a leitura aqui, que o tema é um pouco grande hoje. A grande tribulação. O texto de Mateus 24, 21 discorre sobre a grande tribulação. O que vem a ser essa grande tribulação? Notem, agora vai começar a trabalhar um pouquinho do caráter disso que eu falei agora anteriormente. Ela corresponde aos últimos 3 anos e meio do período da tribulação, que se encerrarão com o segundo advento de Cristo. Dr. John Walvoord declara o seguinte: a grande tribulação, propriamente dita, é um específico período de tempo que se iniciará com a abominação da desolação e se encerrará com a segunda vinda de Cristo. Segundo foi predito nas profecias de Daniel, confirmado pela referência aos 42 meses. Nos textos de Apocalipse 11, 2 e 13, 5, obtém-se a informação de que a grande tribulação é um período definido de 3 anos e meio que precede a segunda vinda. Pelos capítulos 6 a 19 de Apocalipse, percebe-se claramente que será um tempo de angústia sem precedentes. Ao juntarmos todos esses textos, chega-se à conclusão de que a grande tribulação será caracterizada pela morte de centenas de milhões de pessoas num período relativamente curto de tempo. Preste atenção. Se você juntar
7 anos do período tribulacional, essa matança que haverá dentro, no globo terrestre por conta de todos os eventos catastróficos, os juízos, as taças, os selos, as trombetas e tudo mais que está rolando ali, vai morrer muita gente, sem falar na perseguição de Satanás e tudo mais, tá, gente? Além do texto de Mateus 24, 21, o Novo Testamento utiliza a expressão grande tribulação. Em outras passagens, o mesmo texto de Atos 7, 11 não se refira à última metade de um período de 7 anos ainda por vir. Estas outras duas passagens se referem. Ele vai estar Apocalipse 2, 22. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. No caso, não se arrependeram das suas obras que ela incita. É o texto de Apocalipse 2, 22, outro texto. Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. E ele então me disse, são estes o que vem da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. No livro de Mateus, Jesus declara que a grande tribulação será mais terrível. Desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, por exemplo, um período como aquele. Para o povo judeu. No texto de Marcos 13, 19, ainda está mais claro o que o nosso Senhor diz, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. A frase desde o princípio do mundo que Deus criou não deixa a menor dúvida de que esse período de tempo será a época de tribulação mais terrível para o povo judeu em toda a sua história. John MacArthur afirma: não houve nenhuma ocasião, nem acontecimento da história de Israel que encaixe com a descrição que Jesus fez deste holocausto aqui no texto. O pavoroso momento é descrito com mais alguns detalhes em Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 16, onde os juízos dos selos, das trombetas e das taças revelam a intensidade cada vez maior da ira de Deus contra a humanidade rebelde e pecadora. E é a humanidade, gente, porque não é só sobre os judeus. Voltando para a leitura, ambos os livros de Apocalipse e Daniel deixam claro que o anticristo tiranizará o mundo por meio de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 2 anos, 3 anos e meio, tá? Daniel 7, 25, Apocalipse 12, 7 e Apocalipse 12, 14. A saber, 1 ano, 2 anos e metade de um ano, ou seja, 3 anos e meio. Apocalipse 11, 2 e 13, 5. Sem dúvida, os acontecimentos descritos pelo nosso Senhor por Daniel e pelo apóstolo João devem se referir ao mesmo holocausto terrível previsto para ocorrer no fim dos tempos, um pouco antes que o milênio ou reino milenar seja estabelecido na Terra. Cristo nitidamente usa a linguagem do texto de Daniel 12, 1, que diz: nesse tempo haverá tempo de angústia, lembre-se, tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o seu povo. O texto de Joel 2, 2 também emprega uma linguagem semelhante ao dizer: dia de escuridade, densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Vocês prestaram atenção que os textos citados aqui mostram sempre um caráter diferenciado desse período? É um período em que nunca houve antes e nem haverá depois. Então está em consonância Daniel, Joel, Jesus em Mateus, João e o próprio livro do Apocalipse vai deixar essas proposições bem evidentes. É um período singular na história. Então, gente, é aquele argumento de que a igreja sempre passou por tribulações não tem absolutamente nada a ver com o período tribulacional, haja vista que o período tribulacional é um período ímpar na história. Alguns dos irmãos que não estavam no início quando eu fiz a chamada, se quiserem falar algo e perguntar algo, levantem a mão ou dá um oi aí no microfone e só dizer eu autorizo a exposição da minha imagem e da minha voz. Os irmãos que estavam no começo ali, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Sintam-se à vontade aí, tá, gente?
Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Enquanto eu tomo um gole d'água, que está só 35 graus aqui no Rio Grande do Sul. Para quem acha que o Rio Grande do Sul é frio. Não, tudo tranquilo. Podemos seguir para as frontes, então? Sebamos para as frontes, então, como a gente diz aqui no Rio Grande. A eliminação dos rebeldes. Como tenho dito, o propósito da tribulação, principalmente da grande tribulação, nos que diz respeito à nação de Israel, é o de prepará-la para a sua redenção final. Isso é demonstrado nos textos bíblicos acima citados. Ao tratarem da libertação de Israel no fim da tribulação, em passagens como Ezequiel 20, Ezequiel 22, também vemos que o Senhor apresenta um panorama geral de toda a história de Israel. O profeta várias vezes relembra a história de desobediência da nação no passado, para então predizer que chegaria um tempo no futuro em que a nação finalmente se tornaria obediente ao Senhor. Em geral, isso normalmente só aconteceria depois que a nação passasse por um momento de grande provação e tribulação, como podemos verificar, por exemplo, em Ezequiel 20, do versículo 33 até o versículo 38. Porém, é importante que a nação, no fim desse processo, estará sujeita à disciplina. No hebraico, ali, é vínculo da aliança, tá, gente? Presta atenção. A aliança, ela tem que ser cumprida. Lembre-se, nós temos, no mínimo, as 5 grandes alianças, tá? Vamos lembrar para vocês. A aliança noética, ela não tem tanto essas questões soteriológicas, nem disciplinares nesse sentido, tá? Mas a aliança abraâmica, Deus promete descendência e uma terra para Abraão. Tá? Depois nós temos a aliança mosaico-palestiniana, que é a aliança onde Deus dá uma lei para esse povo viver na terra prometida. O que eles fizeram? Quebraram a aliança, uma aliança condicional. Depois nós temos a aliança davídica, aonde Deus promete para Davi uma descendência eterna e um rei eterno. Lembre-se, para ter um descendente eterno, esse descendente eterno é Cristo Jesus, que se assenta num reinado eterno, e esse reinado eterno começa na terra e termina vamos dizer assim, no que Agostinho fala do fim sem fim, tá? Então é prometido essa descendência, esse rei descendente de Davi, que a gente sabe que é Cristo Jesus. Depois nós temos a nova aliança, que é onde é prometida a conversão e derramamento do Espírito, tá? Então essas alianças, elas vão se cumprir pós período tribulacional, quando adentrar no milênio, tá? Então, quando sempre vocês verem cumprimento de aliança, tenha sempre em mente essas alianças aí, tá? Voltando aqui para o escrito do doutor Tomás Ais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados. Note como a profecia é clara. Olha o que Deus diz. Eu vou reinar no meio de vocês com mão forte, com braço forte, eu vou reinar no meio de vocês. E vou tirar vocês dentre os povos e vou congregar vocês na terra de Israel, dentre essas nações das quais vocês estão espalhados. Lembre-se, o povo judeu hoje ele está disperso ainda, ele não tem nem a totalidade da cidade de Jerusalém, mas a profecia continua. Levar-vos-ei ao deserto. Lembre-se, a mulher ela é levada para o quê no livro do Apocalipse lá? A mulher é levada para onde? Para o deserto. Não é curioso? Não é curioso isso? Ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco. Ela vai ser levada no período da grande tribulação. Lembra que a gente tratou lá o período da abominação desoladora? A mulher é preservada e levada para onde? Para o deserto e é sustentada pelo Senhor. A gente trabalhou lá na aula passada. E entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Lembre-se, eles quebraram as alianças. A aliança
mosaico-palestiniana foi quebrada, eles são desobedientes. Eles precisam entrar na nova aliança. E o período tribulacional serve para quê? Para corrigir o período de castigo de Deus com a nação de Israel. Essa passagem, dito isso, tá, gente? Vamos lá. Passar debaixo do meu cajado, sujeitarei a disciplina da minha aliança, separarei dentre vós os rebeldes, os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas, e vos farei sair. Ou seja, os incrédulos ali do meio serão mortos, eles vão-se embora. Não mais entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 20, do versículo 33 ao 38. Então, gente, note que a descrição do profeta Ezequiel está em total consonância, seja com Mateus ou seja com o livro do Apocalipse. Note como as profecias se cumprem literalmente. Quem não acredita nisso, não crê na Escritura. Os capítulos 13 e 14 do livro de Zacarias, esse daqui é uma bomba atômica no sistema aliancista pós-tribulacionista como um todo. Se você lê Zacarias, lê Zacarias 12, 13 e 14 aí na sua Bíblia em casa depois. Apresentam um cenário parecido com aquele que podemos contemplar em muitas passagens do Antigo Testamento, até aqui citadas. Essas passagens mencionam o fato de que as nações enviam exércitos para cercar Jerusalém. Todavia, ao passar por esse tempo de tribulação, a nação de Israel se converte ao Senhor e é liberta no momento da volta visível de Cristo Jesus, uma referência à segunda vida. Então tem muito aliancista aí, principalmente preterista, que pega esses textos aqui e vai dizer, não, isso aí se cumpriu no ano 70. Ok, meu filho, se cumpriu no ano 70, então me prove aí que a nação foi liberta, se converteu e Jesus voltou. Porque é o que diz a profecia. Não adianta eu pegar a profecia e dizer, Jerusalém foi cercada no ano 70, então é o cumprimento de Zacarias 12, 13, 14. Ok. Ela se converteu? A nação de Israel se converteu ali no ano 70? Jesus voltou no ano 70? Não, isso não aconteceu. Então não é cumprimento profético. Sinto lhe informar, a profecia se cumpre literalmente. Então, o texto a seguir, extraído do capítulo 13 de Zacarias, menciona que Deus eliminará 2/3 de Israel, mas salvará a terça parte restante. Olha o que o texto diz. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas terça parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Que fogo é esse? Aquele período tribulacional, aquele período ali, aquele período de, abre aspas, purificação, no sentido de que os fiéis não adentrarão e nem irão aderir à marca da besta, tá? E vão provar a sua fé no Cristo, naqueles a qual eles transpassaram, tá? Eles vão crer em Jesus Cristo, então é isso que é passar pelo fogo, tá? E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. Note, só pode invocar o nome do Senhor em quem crê no Senhor, tá? Então ninguém é salvo por provações ou coisa desse tipo. As provações vão fazer eles crerem, porque vai ser um dos meios pelo qual Deus vai se revelar para eles. Assim como nós, por exemplo, hoje, a maioria das conversões elas se dão em momentos difíceis, né? Das quais geralmente a conversão se dá assim, onde da qual tu entende a tua insuficiência, a tua insignificância, seja por um momento de angústia que tu está passando. Cristo se revela por meio daquilo ali e você crê na obra salvífica dele da cruz. Semelhantemente, o modelo de conversão sempre é o mesmo, gente, tá? Então, esses aí que tentam atribuir falácias como salvação por obras e tudo mais, é o dispensacionalismo, são só ignorantes falando besteira e é o que mais tem no Brasil hoje, tá? Então, o texto continua. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, ó Senhor, meu Deus. Ou seja, converteram-se. Conclusão. O texto de Mateus 24 se assemelha com as passagens do Antigo Testamento, pelo fato de que Cristo prediz que a nação, no caso ali a nação de Israel, passará pelo tempo da grande tribulação, versículo 21, tá, gente? Mas quando esses acontecimentos se cumprirem, Jesus voltará para resgatar o remanescente eleito. Note, remanescente eleito. Nunca soa tão calvinista isso, né? Versículo 29, versículo 31. O discurso profético de Jesus, registrado em Mateus, segue o padrão que já estava bem estabelecido no Antigo Testamento. Uma vez que o capítulo 24 de Mateus discorre sobre a tribulação, seguida imediatamente da libertação que está descrito no versículo 29, a predição de Jesus só pode se referir a um tempo ainda futuro para nós, pois até agora o povo judeu não passou
por nenhuma situação dessa gravidade em toda a história. Maranata. E aqui, gente, a gente encerra a aula e fica aberto aí para conversações aí. Lembre-se, quem não autorizou, basta levantar a mãozinha e dizer, ó, eu autorizo a exposição da minha voz, da minha imagem, a gente pode bater um papinho legal agora. E vamos aproveitar, gente, que temos aí somente 20 minutos aí, tá? Então, temos 20 minutos para um bate-papo rapidão. Pode falar, Calil. Queria falar duas coisas aí de todo o estudo e a aula do Danner também, os comentários dele, muito pertinentes, muito importantes. Duas coisas. Primeiro que o preterismo, o preterismo, o pós-milenismo em si, é uma heresia tão desonesta com as escrituras que eles falam assim, não, aconteceu lá a tribulação, a suposta volta em juízo de Jesus e blá, 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 blá. O problema é que lá em Zacarias 13, 14 e em Mateus 24, é dito que o Senhor ele vem para salvar Israel, ele não vem para juízo. Então, inclusive em Mateus 24, no final, o Senhor fala, né? Quando virdes tudo isso, olhai e vede a vossa salvação vem. Então, assim, tipo, aonde que tem volta em juízo aí? Não tem nada de volta em juízo. É ao contrário, né? É Jesus vindo para salvar eles do juízo. Então, assim, é ridículo, cara. E a outra coisa também, isso que o Daniel pontuou no final, é que eles gostam de uma das falácias das pessoas contra o dispensacionalismo é que ele está associado, e eles tentam associar, ao arminianismo, né, ao pentecostalismo e tudo mais. O problema que a gente sempre fala é que o dispensacionalismo, em sua origem, né, os seus autores, ali, os principais sistematizadores da hermenêutica, e até hoje, né, os maiores aí dispensacionalistas, todos são calvinistas, todos, sem exceção. Não existe dispensacionalista de quilate mesmo acadêmico arminiano, até porque o dispensacionalismo só faz sentido à luz de uma soteriologia calvinista. E é curioso porque eles tentam colocar essa pecha na gente, mas tanto os historicistas, né, amilenistas, quanto os preteristas, eles, na verdade, eles possuem elementos de arminianismo nas suas convicções. Por exemplo, o amilenista, para que o cristão tem que passar pela tribulação? Porque ele tem que ser salvo. Ele tem que ser salvo por meio de sofrer perseguição, para ver se esse cara é crente de verdade mesmo. Então, Deus não sabe, Deus vai ficar sabendo. E o preterismo, ele também tem isso. Por quê? Eles dizem que tudo já passou e agora tudo depende da igreja. É a igreja, para a igreja expandir, tudo depende de você fazer, porque o reino está na mão, irmão. Você tem que ir lá, é responsabilidade sua. Cara, isso aí é sinergismo. Isso aí não tem nada de reformado, nada de calvinista. Então, somente o dispensacionalismo é coerente com uma soteriologia calvinista. As outras linhas, infelizmente, não. Tem um ponto aí muito importante nessa questão de provar que o dispensacionalismo se alinha muito com a questão do calvinismo. Ali, dispensacionalismo e calvinismo, eles se dão muito bem nisso. Primeiro porque, sim, o dispensacionalismo ele foi sistematizado sempre por pessoas com uma doutrina muito mais reformada do que arminiana. Tá? Vamos começar lá pelo começo. Vamos lá no começão. Que ninguém conhece quase. Pierre Poiret, em 1687. Não era arminiano. Depois aqui para as questões mais modernas. John Nelson Darby e Scofield, nenhum dos dois eram arminianos. E por que tem esse casamento quase que perfeito entre dispensacionalismo e calvinismo? Muito simples, gente. Para os aliancistas, em certa medida, tá, existe um supersessionismo. Ou seja, Deus não tem mais nada para tratar com a nação de Israel. Mas espera aí, Deus elegeu a nação de Israel. Se Deus elegeu a nação de Israel, como tem inúmeros textos bíblicos que mostram a eleição
instrumental de Israel como nação perpétua e povo eterno de Deus, povo étnico escolhido por Deus, para cumprir um propósito e tudo mais. Só que Deus não revogou essa aliança, e Jeremias capítulo 1, 31 é muito claro. O texto da nova aliança, o texto áureo da nova aliança, deixa muito claro que jamais Israel deixará de ser uma nação perante os olhos do Senhor. Então, todo aliancista que nega esse aspecto dessa eleição soberana e incondicional de Deus sobre a nação de Israel, ele quebra a doutrina da eleição. Logo, ele está quebrando um ponto central da doutrina e da soteriologia calvinista, que é a eleição incondicional. A doutrina da eleição incondicional não faz sentido com o aliancismo nesse ponto aí. Então, se você um dia for debater com um aliancista que tem uma veia bem explícita dentro do supersessionismo, ou seja, a ideia de que a igreja substituiu a nação de Israel, Deus não tem mais nada para tratar com a nação de Israel, leve ele para o campo da eleição e mostre os textos bíblicos, principalmente os textos bíblicos que mostram que Deus escolheu a nação de Israel e nunca mais deixaria ela, ainda que nesse período Deus a deixou de lado para tratar com judeus e gentios no único corpo que é a igreja. Essa eleição não foi obliterada. Está um stand-by para Deus tratar com a igreja, e depois que a igreja sair de cena, Deus volta-se a tratar com a nação de Israel, porque ele se comprometeu mediante a sua eleição graciosa, a eleição da graça, a eleição incondicional. Então essa eleição, todo aliancista que nega a eleição sobre a nação de Israel, tá? Essa eleição instrumental como um povo eleito por Deus de possessão perpétua e eterna dele, ele está negando o calvinismo. Entende? Então, preste muito bem atenção. Quando vocês pegarem um aliancista nisso aí, vocês vão ver que a soteriologia dele deixa de ser calvinista. Ele passa a ser um bom arminiano ou qualquer outra coisa aí. Até o semipelagianismo, às vezes, eles caem. Então, pode falar, Sabrina. Ergui sem querer, foi mal. Ah, não, tá. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Temos 15 minutos aí. Estão todos em silêncio, rapaz. Pode falar, Felipe. Só autoriza aí antes aí a tua exposição de voz e imagem aí, por favor. Beleza, eu autorizo o uso da minha voz e o uso da minha imagem. Amém. Essas aulas elas estão sendo muito frutíferas, cara. Principalmente nessa questão de Mateus 24, né? Como o Calil tinha falado agora há pouco aí. E porque tem muito dispensacionalista que não sabe defender esse ponto, né? De Mateus 24. E meio que quando o aliancista pega, se o cara tem uma crença um pouco mais frágil, vamos dizer bem assim, ele meio que fica em maus lençóis, né? Então, ao meu ver, essas aulas estão sendo bastante frutíferas. É algo que pode continuar tendo. A ideia de trabalhar Mateus 24 e 25 com vocês foi justamente mostrar os erros do preterismo e como nós, dispensacionalistas revisados que somos, como o Dr. Tomás Ais, que é o autor do livro, como nós interpretamos os textos. Os textos, eles são de fáceis interpretação, tá? Para quem tem uma hermenêutica muito bem resolvida. Por exemplo, eu sei que existem dispensacionalistas malucos aí que dizem ser dispensacionalistas, mas na verdade não são, porque nunca estudaram o modelo, mas eles querem carregar esse título para si, que vai enxergar até arrebatamento em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Eu já vi gente que se diz dispensacionalista que afirma isso. Isso daí, na verdade, gente, é um erro crasso. Porque, veja bem, se existe arrebatamento em Mateus 24 e 25, então a igreja passa pelo período da grande tribulação. Porque Mateus 24 e 25 vai narrar o período tribulacional. Ele vai deixar de ser pré-tribulacionista. E eu vejo, muitas das vezes, pré-tribulacionistas que dizem ser dispensacionalistas, dizendo que existe arrebatamento em Mateus 24 para defender o pré-tribulacionismo, e o pós-tribulacionista, que é mais burro que ele ainda, vê ele falando isso e não se dá de conta do argumento, que o argumento dele é um tiro no pé. Mateus 24 não fala nem para a igreja, que dirá de arrebatamento, gente. Então o arrebatamento é um evento para a igreja, não é para a nação de Israel. A nação de Israel vai passar pelo período tribulacional como o mundo incrédulo ali, os gentios incrédulos que não são participantes da igreja. Então, eu fico até meio espantado quando eu vejo
uns debates entre alguém que diz ser dispensacionalista pré-tribulacionista e diz que Mateus 24 fala de arrebatamento, e o pós-tribulacionista não vê o erro dele. Se eu fosse pós-tribulacionista, o cara falasse isso, mas perdeu o debate, meu filho. Perdeu o debate. Tu tá me dizendo que o arrebatamento é pré-tribulacional dentro de um texto, onde tu tá vendo a igreja sendo arrebatada dentro do período tribulacional. Tá querendo me enlouquecer, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Uma interpretação errada pode botar a doutrina correta, no caso o pré-tribulacionismo, fora por conta de uma hermenêutica ruim. É por isso que eu sempre digo para vocês, estudem hermenêutica, sejam bons em hermenêutica, bons em exegese, leiam bem os textos, conheçam as profecias bíblicas, que vocês nunca vão ser pegados aí de, abre aspas, de calças curtas em um debate, fecha aspas. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Se não quiserem, a gente pode encerrar por aqui. Pode falar, Gabriel. Eu só queria perguntar, quem é esse Pierre que você citou aí? Pierre Poiré foi o primeiro homem assim a escrever algo dentro da teologia, onde ele trabalha o trato de Deus com a humanidade por meio das eras, de dispensações. Tu talvez consiga em francês, tá? Essa obra lá, eu não sei falar francês, mas é tipo um LA, assim, um negócio assim, Economie divine, é o negócio é o nome do livro, tá? Foi escrito em 1687, foi a primeira obra que começou a trabalhar sobre questões de dispensações, tá? Lembrando que o aliancismo ele foi sistematizado menos de 50 anos antes, em 1648. Isso aqui é história, tá, gente? Então, quando o aliancista diz, mas o aliancismo é mais antigo. Depende. A sistematização aliancista, beleza, ela é mais antiga. Mas já tinha gente, por exemplo, em 1687, falando sobre trato sobre dispensações. Pierre Poiré é um exemplo disso. Esse Poiré escreve como? P-O-I-R-E-T. É Poirete, né? Como se fosse. Entendi. Não, beleza, eu vou pesquisar depois. Pesquisa. Se não me engano, ele é citado no livro Dispensacionalismo do Charles Ryan, se não me engano, não é? Isso, exatamente. Aquele dispensacionalismo, a primeira versão lá que está em espanhol, dispensacionalismo Oi, aquela versão ali, ele trata sobre Pierre Poiré, sobre esse escrito de Pierre Poiré de 1687. Depois eu até posso mandar para vocês ali no grupo, se vocês quiserem. Ele faz uma citação. Alguém quer falar mais algo na coça ou não? Se não tiver, a gente fecha aí, agradecemos e só na terça-feira trabalharemos 9 marcas de uma igreja saudável. O pessoal tá todo quieto hoje. Desanimado, né, o povo, cara? É sexta-feira, né, cara? O pessoal tá com... Garabachai. Já temos um pentecostal aí. Veio para substituir o Igor. E tá no meio só desse sensacionista, hein? Sabe o que eu acho engraçado? É que a Jana não falou até agora. Provavelmente ela deve ter dormido na aula aí, ó. Aí, rapaz. Gurizadinha. Vamos, ela vai se manifestar. Lembrando, autoriza a sua voz e a sua imagem aí. Uma casa portuguesa, com certeza. Eu autorizo a minha imagem e a minha voz. Sim, senhorita. Eu gostaria de fazer um comentário aqui que eu não estou dormindo mais nas aulas e gostaria de que me respeitassem, porque isso aconteceu algumas poucas vezes e eu gostaria de dizer que eu assisti a aula quase do início ao fim e pedir desculpa por ter chegado atrasada. Algumas poucas? Foi algumas poucas, sim. É isso, boa noite. Eu também agora vou arrumar minhas tranças depois que eu sair daqui. Estão muito grandes e eu tenho que arrumar elas. Então, gente, era isso, então. Graças a todos pelo comparecimento. E aqueles que não deram as caras estão no nosso caderninho, no nosso Dead Nof, tá? Estão lá no nosso Dead Nof e, né, a gente sabe que cabeças rolarão com 3 faltas sem justificativa. Dito isso, gurizada, muito obrigado pela audiência e pela paciência de todos. E ficamos assim, que nem diz os antigos aqui no Rio Grande, ficamos assim até terça-feira, se Deus e Cristo Jesus
assim quiser. Muito obrigadão, gurizada. Encerramos a aula e me fui. Que agora vamos dar uma descansada e depois tem que ir ainda estudar um pouquinho nas aulas da Charles Spurgeon. Valeu, graças.